Olá, meus queridos irmãos, graça e paz. Hoje vamos falar sobre o devocional das 5 linguagens de amor, leituras diárias com o amor da sua vida, do dia 31 de outubro. Irado com Deus. Salmo 34, 18. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Talvez não falemos muito sobre isso, mas o fato é que nós, cristãos, às vezes nos irritamos com Deus, quando concluímos que Ele nos tratou de maneira injusta. É comum isso acontecer depois de uma situação difícil, como o momento em que uma criança recebe o diagnóstico de uma doença grave e nasce com uma anomalia física ou mental. Se essa ira não for tratada corretamente, com certeza provocará a discórdia conjugal. Por quê? Não nos sentimos confortáveis para expressar nossa ira a Deus, de modo que a expressamos ao cônjuge. Nosso cônjuge se sentirá maltratado quando a situação não tiver sido culpa dele. Como resultado, o cônjuge também ficará irado. Duas pessoas iradas não formam um bom casamento. Se acha que Deus foi injusto com você, deixe-me incentivá-lo a levar sua ira diretamente a Ele. Você não precisa ter vergonha de suas emoções. Pode abrir o coração livremente a Deus. Você não vai chateá-lo. A sua ira não vai pegá-lo de surpresa. Durante um período de sofrimento intenso, Jó quis saber por que passava por aquilo. Ele levou suas perguntas a Deus. Deus o ouviu e, por fim, respondeu. Deus não explicou tudo. De fato, respondeu com mais perguntas do que respostas. Contudo, Jó teve a garantia de que Deus estava presente, que ouviu e que estava no controle total da situação. Ele respondeu maravilhado. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Jó 42:5. É comum que, ao expressar nossa ira a Deus, Ele nos conforte por meio da renovação de nossa perspectiva. O Senhor reconhece seu coração e quer caminhar com você através da sua dor, como o Salmo 34 nos lembra. Ele está perto dos que têm um coração quebrantado. O primeiro passo para encontrar cura é admitir diante dele que você está irado. Pai, quando estou irado contigo, costumo descontar em meu cônjuge, muito embora saiba que isso não é correto. Perdoa-me e ajuda-me a tratar a pessoa a quem amo com bondade, mesmo em meio à desordem emocional. Agradeço porque tu és suficientemente grande para lidar com todas as minhas emoções, até mesmo a ira. Você já se irou com Deus? Muitas vezes nós nos iramos com Deus, mas muitas vezes não queremos nomear essa ira dessa forma. Nós pontuamos diversas pessoas, situações, e muitas vezes também desencadeamos essa ira para o nosso cônjuge. Algumas situações acontecem na sua vida e de repente você pensa, por que eu estou passando por isso? Eu tenho feito isso certo, tenho servido a Deus, tenho honrado Ele dessa forma, dessa outra forma. Você começa a colocar como que você é uma pessoa que não deveria estar passando por aquela situação. Mas você já colocou isso diante do Senhor? Será que realmente você não tem de repente, alguma situação que causou aquela situação, aquele efeito? Às vezes, de repente, você não causou, você não foi a origem daquele problema. Você fez tudo certinho. Mas, e quando a gente passa por uma tempestade, um período que, de repente, o carro quebra de novo, e se endivida, e se complica, as coisas no trabalho não estão dando certo, você está no meio de uma situação bem conflituosa, as pessoas, né, seu marido, seus filhos, às vezes estão enfrentando outros problemas, você está rodeado, né, seus parentes também, alguém falece, rodeado de situações difíceis de lidar, né, que entristece o coração, você tende a pensar isso. Por que eu estou passando por tudo isso? Muitas vezes, no meio do turbilhão, a gente não sabe por que aconteceu. Porque aconteceu um divórcio que você não desejava, que você lutava e o seu cônjuge te deixou, e por conta de situações no ministério, na igreja, por que você não tem tido oportunidades e outras pessoas têm tido. Você muitas vezes você questiona Deus, você questiona o ser humano, a liderança da igreja, e nós não sabemos os propósitos de Deus para a minha vida, para a sua vida. Muitas vezes eu creio que nós passamos por essas situações para nos amadurecer, para nos fortalecer, nos abrir a nossa mente em visões,
que em algum momento a gente possa contribuir na vida de alguma pessoa que esteja passando por aquela situação. Nós tem um ditado, uma frase que diz assim: não se faz grandes marinheiros em mares calmos. A pessoa ela se forma lá em toda a teoria da, da marinha e vai para o mar. E chega lá no mar, passa um mês no mar e o mar está calmo. Beleza, aquela teoria foi importante, mas será que ele tem domínio de toda aquela teoria? Agora, vamos ver uma outra perspectiva. Aquela outra pessoa teve toda aquela teoria e durante um mês passou por diversas tempestades, é, ventos, chuvas, temporais, trovões, rajadas, ondas, e passou. Qual que daquelas duas pessoas está mais preparado para enfrentar uma outra situação difícil? Qual daquelas duas pessoas tem mais experiência para poder passar para outras, né? Do que viveu, como que foi, o que fazer quando a situação está difícil? Aquela pessoa que passou pelaquela situação. Então, muitas vezes, nós devemos olhar as situações difíceis e muitas vezes, assim, não querer julgar a Deus, condenar a Deus. A gente não entenderia nem como isso. Nem o nosso cônjuge. Olhar para dentro de nós e ver que ponto da ira, buscar serenidade, buscar momentos de oração, de reflexão da palavra de Deus para se acalmar, algum espaço no parque, pega seu patins, vai patinar para relaxar, vai fazer algo que te agrade, vai ler um livro, né, que fale sobre a palavra de Deus, que de repente que possa te ajudar. Uma vez eu estava precisando e eu busquei um livro de um autor cristão e, e ele me ajudou muito naquele momento, naquela fase difícil. Eu não tinha muitas pessoas ali para poder me desabafar. Muitas vezes a gente não tem pessoas que a gente possa confiáveis que a gente possa desabafar. Então a gente coloca diante do Senhor, a gente busca alternativas também para a gente relaxar a nossa mente com alguma atividade e de modo que a gente venha preservar o nosso relacionamento com o nosso cônjuge e com aqueles que estão ao nosso redor. E Deus dê a sabedoria para que você possa enfrentar todas as dificuldades sem jogar culpa no nosso Criador, que nos ama e quer o melhor de nós, nem sempre jogue a ira no nosso cônjuge ou nos nossos filhos. Que Deus os abençoe. Um grande abraço.